um fator adicional da forma como o judiciário operou muito nos bastidores para que esses partidos que são investigados, principalmente no caso Master, não fechassem uma aliança, que a aliança natural seria com o Flávio Bolsonaro, sob pena de as investigações contra eles avançarem. Isso aconteceu. Você teve ministro, você teve juízes, há juízes em Brasília, que mandaram recados para lideranças do Centrão, dizendo que se eles fechassem acordo com o Flávio, as investigações contra eles avançariam. Então esse é um dado também. Então, além do dado emendas, tem uma questão judicial, policial, que acabou influenciando também nesse processo. Isso não é um paradoxo, uma questão realmente válida, porque no Brasil nós temos a eleição que vale cada vez mais, parece não ser a de presidente mesmo. De um lado, porque tem a lógica do Centrão, que é a lógica do dinheiro. É a política para o dinheiro. E o dinheiro eu estou falando claramente de corrupção, sem muitas papas na língua. Mas do outro lado, e nessa eleição acho que está se tornando cada vez mais claro, se tornou uma coisa mais consolidada, é a importância da eleição de representantes que consigam colocar um freio no que hoje é o poder supremo do Brasil, que é o poder judiciário. Então, talvez essa eleição, esse paradoxo, seja legítimo, de realmente não ser o presidente o voto mais importante, mas talvez seja o voto mais importante aquele que vai tentar colocar um freio num ambiente em que a política é dominada completamente pelo jurídico, pelo judiciário. Quer dizer, onde já se viu um presidente do Supremo e fazer um jantar para tentar puxar alguém para o lado do outro. Ele vai ser presidente ano que vem, ele ainda não é. Mas, bom, o Moraes será presidente ano que vem. Mas o do Supremo fazer um jantar para tentar juntar dois lados políticos numa eleição. Quer dizer, é algo completamente fora de propósito. Então, esse paradoxo talvez seja muito importante. Esse fato do Alexandre de Moraes ter chamado o Lula e o Alcolumbre para jantar, e a gente ter descoberto depois, né, eu acho que pegou todos nós de surpresa aqui, porque pela ousadia de avançar sobre o atropelo institucional. O problema, além dessa mistura de papéis, é qual é o pacto que sai de lá, para que tudo fique como está. Acho que esse que é o grande ponto, né? Porque os arranjos que a gente está vendo hoje, essa informação que o Caio tem de que os envolvidos nos escândalos do Centrão foram avisados pelos ministros, não fecha com o Flávio, não. Fica solto, porque senão a lenha vai esquentar para você. É mais uma dessas. São esses os pactos que estão ferindo os troncos institucionais do país. O que essas eleições significam do ponto de vista da guerra entre os poderes e do Supremo Poder do Supremo? Essa eleição define o jogo, porque o próximo presidente vai indicar 4 ministros, né? Tem a vaga do Jorge Messias, aí você tem 28, 29 e 30, Fux, Gilmar, Carmen Lúcia. Então hoje o jogo dentro do Supremo, vamos supor de 10 ministros, mais ou menos empatado, né? 5-5. A gente fala empatado em quê? A gente fala empatado se chegar como a gente espera e acredita que chegará algum tipo de investigação contra o Alexandre, por envolvimento no caso Master. Então, a gente, pela Constituição, essa investigação tem que chegar, e para um ministro do Supremo ser investigado, o plenário do Supremo precisa autorizar. Né? Essa eleição define esse jogo. Você pode sempre passar umas férias no Resort Ayaya, por caso. Essa eleição define o jogo. Por isso, toda essa movimentação, eles sabem disso, o Alexandre sabe disso, que se o Lula perde, a chance dele cair aumenta. Por isso, por exemplo, a gente assume que o status quo se preserva. Esse status quo que a gente vive hoje, de um constante atrito, para dizer o mínimo, institucional, submetido a fatores que os atores políticos não têm condições de controlar, na minha visão. Polícia Federal é um deles. Nós temos um fator perigosíssimo, toda vez que a política depende da polícia, nós estamos numa situação muito perigosa. A gente sabe que a política é realmente o âmbito do imprevisível e do imponderável. Agora, quando o imponderável vem de investigações, mal ou bem feitas é outra questão, no caso do Brasil, nós estamos diante do imponderável exponencial, que é uma alteração da relação entre poderes trazidas de fora para dentro. E se a gente considera e põe esse caldo de cultura juntos, esse que você começou descrevendo hoje de crise, e você complementou nesse sentido do subjetivismo, da sensação de que está tudo parado, estagnado, porém contra mim. A gente tem um caldo de cultura que alguns dizem, e esse tipo de preocupação chegou a gabinetes relevantes hoje em Brasília. Não é simplesmente uma conjectura trazida por quem mexe com política e fala, puxa, no que isso aqui vai dar?
Há, de fato, gabinetes relevantes em Brasília pensando se há uma possibilidade de desobediência civil. A gente viu essa questão de desobediência civil recentemente e o governo Temer não caiu por horas na greve dos caminhoneiros. Isso é um tipo de desobediência civil. O tipo de desobediência civil que hoje está sendo olhado em gabinetes relevantes em Brasília é de outra perspectiva. É de um poder desafiar o outro. Porque a gente cai na seguinte questão prática. E aí? Quem é que decreta uma operação de garantia de lei e ordem? Uma GLO. Não uma GLO para ocupar um morro numa comunidade, numa cidade grande. Mas uma GLO para determinar qual poder tem poder de se impor ao outro. Eu, particularmente, na minha biografia pessoal, eu acho que não é possível convívio social com um judiciário fraco. Eu acho que o judiciário é uma instituição fundamental no convívio social de uma sociedade aberta, moderna, que quer ser um Estado democrático de direito. E o nosso judiciário se enfraqueceu à medida do perigo grave, não é só da crise institucional, na minha visão da realidade brasileira hoje, é do abismo mesmo. É da ideia de que a deslegitimação dos principais tribunais superiores, não só em cima, no STF, mas nos que vêm imediatamente depois, aliado à sensação que todos aqui descreveram, de estagnação, de corrupção, de falta de segurança, de dúvida, de imprevisibilidade, conduz a gente eventualmente, depois de um resultado de eleição, talvez contestado ou não sei, para que tipo de desobediência civil? Então, essa eleição, me parece, ela contribui nesse clima de forma, eu não vou dizer decisiva, porque não existe nada inevitável. Não existe nada considerado escrito nas estrelas e assim será. O que eu consigo perceber como repórter veterano, observando situações políticas de crise, é que a nossa está perigosa.